Número 7. Nas regiões conquistadas pelos árabes, as terras eram distribuídas a famílias e a pessoas favorecidas pelos califas e governadores. Formaram-se grandes latifúndios, cujos proprietários árabes quase sempre viviam na capital. Muitas vezes, as terras eram arrendadas a nativos. Nós sabemos que após a morte de Maomé, o território islâmico, o islamismo, ele se expandiu. Várias regiões, vários territórios foram conquistados, tais como Síria, Palestina, Pérsia, Egito, norte da África, a Península Ibérica, o Iraque. E nessas terras conquistadas pelos árabes eram distribuídas terras. Eram distribuídas terras para famílias e pessoas favorecidas pelos califas e governadores. Os califas eram os governadores do território islâmico, eram os líderes do território islâmico e eles distribuíam terras a determinadas famílias e pessoas em todas essas regiões que foram conquistadas pelos árabes. Número 8. Aqueles que não eram muçulmanos pagavam altos impostos, o que levava muitos deles a se converterem ao islamismo por razões econômicas. Então, nas terras, nas regiões conquistadas, aquelas pessoas que não eram muçulmanas, tais pessoas pagavam altos impostos. E isso levava muitos deles a se converterem ao islamismo por conta desse motivo, por razões econômicas, pelo fato de pagarem altos impostos. Número 9. Com a dinastia dos Abássidas, a vida urbana e o comércio se tornaram predominantes e elementos muçulmanos que não eram árabes passaram a dominar política e militarmente. Sabemos que duas dinastias governaram o território islâmico, a dinastia dos Omíadas e a dinastia dos Abássidas. Nós temos uma aula a respeito dessas duas dinastias. E foi na dinastia dos Abássidas em que a vida urbana e o comércio se intensificaram, se tornaram predominantes. E também nessa dinastia, aqueles elementos muçulmanos que não eram árabes passaram a dominar política e militarmente. Então, elementos que vieram de terras, de países, de nações que foram conquistadas pelos árabes, e ali nessas terras, nessas regiões conquistadas, houve conversão de povos ao islamismo. Então, elementos dessas regiões conquistadas, em outras palavras, elementos que não eram árabes, na dinastia dos Abássidas, passaram a dominar política e militarmente. Número 10. Para os muçulmanos daquele tempo, a propriedade deveria cumprir uma função social, ou seja, o proprietário teria de prestar contas de sua prosperidade à comunidade, pois, segundo o islamismo, tudo o que existe entre o céu e a terra pertence a Alá. Então,
Nessa época, nesse tempo, nesse período, os muçulmanos que tinham propriedades, essas propriedades deveriam cumprir uma função social, ou seja, o proprietário teria de prestar contas. Por quê? Porque na doutrina islâmica, tudo que existe entre o céu e a terra pertence a Alá. Então, por esse motivo, por essa doutrina, por esse ensinamento, o muçulmano que tinha uma propriedade, ele tinha de prestar contas da sua prosperidade à comunidade. Por esse motivo, por essa doutrina, por esse fundamento do islamismo, de que tudo que existe entre o céu e a terra não pertence ao ser humano, pertence a Alá. Número 11. Os árabes respeitavam as diferentes culturas e, com isso, aprenderam muito com elas. Eles aproveitaram de cada um dos povos conquistados o que tinham de melhor e difundiram esses conhecimentos, fazendo dessa maneira a ligação entre o Oriente e o Ocidente. Então, os árabes, eles respeitavam os povos conquistados, as diferentes culturas que eles mantinham contato, eles respeitavam. E também eles aprenderam com os aspectos, com os elementos das culturas diferentes, das regiões, das terras conquistadas. E eles aproveitaram todos os conhecimentos aprendidos, todos os conhecimentos que eles tiveram acesso e também difundiram, propagaram esses conhecimentos. Isso fez uma ligação, um elo entre o Oriente e o Ocidente. Número 12. As principais cidades tinham grandes bibliotecas, onde era possível encontrar textos gregos, persas e chineses, traduzidos para o árabe, e grandes hospitais, onde os doentes eram tratados. Então, nas grandes cidades do território islâmico, haviam grandes bibliotecas e grandes hospitais. Nessas bibliotecas, era possível encontrar textos gregos, persas e chineses. Esses textos foram traduzidos para o árabe. E nos grandes hospitais, os doentes eram tratados. Número 13. Em Bagdá e Damasco, no século XI, existiam 2 importantes observatórios astronômicos. Número 14. Havia a arte religiosa e a laica. Na arte religiosa, não se podia representar o ser humano e os animais, pois seria uma ofensa a Alá tentar imitar seu poder de criação. A restrição mais importante, porém, era não representar a imagem do profeta Maomé, evitando assim a idolatria em torno dela. Então, no aspecto, no âmbito da arte religiosa, era proibido, era vedado representar o ser humano e os animais, porque seria uma ofensa a Alá tentar imitar o seu poder de criação. E a restrição, a proibição mais importante era não representar a imagem do profeta Maomé, para que se evitasse uma grande idolatria
em torno dela. Por último, número 15, na arquitetura, destacou-se a construção de mesquitas, que são os templos muçulmanos, e palácios suntuosos. Então, no âmbito, na área da arquitetura, destacou-se a construção de mesquitas. Para quem não sabe, o templo muçulmano é chamado de mesquita, é denominado de mesquita, e também destacou-se palácios suntuosos.